quando Deus não responde, é adorar quando a dor te consome, adorar a Deus acima de tudo, é adorar no dia do Bom dia, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Estamos aqui essa manhã para darmos continuidade ao nosso estudo bíblico dominical. Por favor, se você tem a sua revista, pegue a sua revista. Se você não tem ainda, procure a nossa secretaria e adquira a nossa revista. Esse trimestre, irmão, nós estamos estudando o livro de Salmos. É uma bênção muito importante, né? Então, para que nós possamos começar, como de costume, inclina a sua cabeça e põe a sua mão direita no coração e oremos. Senhor Deus, meu Pai amado, meu Pai querido, aqui estamos, Senhor, reunidos, Senhor, para aprender, Senhor, da Tua Palavra, para aprender, Senhor, mais de Ti. Derrama, Senhor, sobre nossas vidas, Pai, conhecimento, sabedoria e entendimento, Pai. Escreva, Senhor, os Teus ensinamentos na tábua do nosso coração. São essas bênçãos que eu te peço e te agradeço, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém, irmãos. Né? É uma bênção estarmos aqui mais uma vez para podermos estudarmos juntos a palavra do Senhor. E esse trimestre, irmãos, nós estamos dando continuidade ao estudo do livro de Salmos. Irmãos, é uma bênção. Ou seja, relembrando um pouquinho para quem não pegou, né, o capítulo 1 ou a introdução. O livro de Salmos, ele é um compilado, ou seja, é um ajuntamento de vários textos. E que textos são esses? São poemas ou músicas, né? Que ele pode ser cantado ou pode ser declamado em forma de poemas. Isso é Salmos. E o que significa Salmos? No hebraico, Salmos vem de uma palavra chamada Tehilim, que significa louvores ou saltério, né? Ou seja, que é a forma de poesia, de expressar sentimentos, né, que os autores de Salmo usaram para poder exaltar, glorificar o nome do Senhor. E de que maneira? Externando sentimento, ou seja, eles escreviam Salmo de acordo com o que eles estavam vivendo e de acordo com o que eles estavam sentindo. Então é um compilado ao longo de vários séculos, ou seja, de homens diferentes, em lugares diferentes e vivendo situações diferentes. Então, muitos homens escreveram várias causas, vários motivos. E nós podemos até ver, né, ao longo do livro de Salmos, nós vemos salmos de alegria, de tristeza, gratidão, lamento, júbilo, arrependimento, esperança, né? Então, ou seja, é muita coisa, ou seja, é externar sentimento. E é esse livro, irmão, abençoado que nós estaremos estudando. E quem foi esses homens, irmãos, que escreveram esse livro de Salmo? Ou seja, foram vários homens. Dentre eles tem Moisés, Davi, Salomão, Asaf, os filhos de Corá, Emã e Etã. E mais 50 salmos que nós não sabemos quem foi o autor, né? Ou seja, a quantidade de pessoas, irmãos, que expressaram louvor ao nosso Deus em forma de sentimento. Amém? Então, na lição de hoje, nós estamos estudando a lição de número 8. Se você tem a sua revista em casa, por favor, acompanhe. Lição 8, 24 de maio de 2020. Apresentando ao Senhor nosso questionamento. Verdade aplicada. Como os filhos de Deus podemos apresentar nosso Pai temores e nossas angústias e incerteza? Texto de referência. Diz assim a palavra do Senhor no Salmo 73, no capítulo 1. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Salmo 77, capítulo 3, 4, 7, 11 e 16. Lembrava-me de Deus e me perturbei. Queixava-me o meu espírito e desfalecia. Sustentaste os meus olhos vigilantes. Estou tão perturbado que não posso falar. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Lembrar-me-ei
pois, das obras do Senhor. Certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram, os abismos também se abalaram. Amém. Glória a Deus. Irmãos, esse capítulo, essa lição de número 8, fala justamente sobre o conflito existencial de Asaf. E quem foi Asaf, irmãos? Asaf foi ministro, chefe de louvor, instituído pelo rei Davi. Ou seja, um homem maduro, irmãos, que foi criado na presença do Senhor. Um homem, irmão, experimentado na obra de Deus, nos afazeres da casa do Senhor. Um homem que tinha intimidade com Deus. Um homem que foi criado no caminho do Senhor, né? Ou seja, ele tinha currículo, já era um homem maduro, um homem experimentado. Então, em certo momento da vida dele, ele começa a observar a vida dos ímpios, né? E começa a comparar com a vida dele. E isso, irmãos, nós vemos ao longo da lição que isso gera o quê? Gera inveja no coração de Asaf. Asaf, ele começa a se questionar: por que comigo, Senhor? Você já se fez esse questionamento, meu irmão? Já se fez esse questionamento, minha irmã? Por que eu estou passando por isso? Por que isso foi acontecer comigo? Por que eu estou vivendo isso? Por que isso está faltando para mim? Asaf, ele começou a se fazer essas perguntas. Por quê? Por quê e por quê? E ao mesmo tempo ele começou a observar a vida do ímpio, a observar a vida daqueles que não tinham compromisso com o Senhor, a observar a vida daqueles que não levavam uma vida santa, que não levavam uma vida separada, que não pagavam o preço da santidade. E à primeira vista ele começa, irmãos, a tirar questionamentos, né? E isso é muito triste, irmão. Por que eu digo isso? Porque Asaf, ele começa a comparar a vida dele com a vida do ímpio. E logo ele começa a falar, né? Como nós podemos ver no Salmo 73, no capítulo de número 13, que diz assim: na verdade, que em vão tenho eu purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Ou seja, Asaf, ele começa a se questionar: poxa, eu estou levando uma vida santa, eu estou levando uma vida separada, mas para mim tudo é tão difícil, mas para mim tudo é tão sofrido. Né, irmãos? Ou seja, a primeiro modo a gente olha e pensa que Asaf tem razão. Talvez você esteja vivendo, irmãos, passando por uma luta, por um momento de dificuldade, e você está se perguntando: poxa, será que Deus está vendo o que eu estou passando? Será que o Senhor se esqueceu de mim? Será que Ele está olhando para a minha vida? Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã. Deus, Ele está vendo o que está passando, a situação que você está passando, o que você está vivendo. Você não está sozinho, Ele é contigo. Asaf, então, ele começa a olhar, ele começa a observar e comparar a vida dele, irmãos, com a vida do ímpio, né? Então, nós vemos aqui que ao longo do Salmo de número 73, ele começa a fazer questionamento a Deus. E a ponto de chegar a se perguntar: será que vale a pena ser santo? Será que vale a pena pagar o preço? Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa: vale a pena ser santo, vale a pena pagar o preço, vale a pena ser fiel. E Asaf, irmãos, ele começa a comparar, então ele vê as coisas que estão acontecendo na vida dele e as coisas que estão acontecendo na vida do ímpio, né? Ou seja, a grosso modo, aos nossos olhos, parece que Deus está sendo injusto, mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus, Ele te ama do jeito que você é. Assim também Ele ama aquele que está lá fora. Como a misericórdia do Senhor te alcançou hoje, também pode alcançar aquele que está lá fora. Asaf estava somente olhando para a vida dele. Asaf não estava olhando com amor para a vida daquele ímpio que está lá fora, vivendo no engano, vivendo no pecado e pedindo a Deus que a graça, que a misericórdia, como um dia alcançou a minha e a sua vida, possa alcançar a vida daquele que está lá fora. Irmãos, Deus, Ele não tem a obrigação de nos abençoar. Tudo que Ele podia fazer por nós, Ele fez na cruz do Calvário. Ele deu o seu Filho unigênito.
para que eu e para que você hoje tivéssemos a oportunidade de estar aqui, de estar respirando. Mas Ele faz mais, Ele faz o impossível, porque Ele me ama, porque Ele te ama, porque Ele me escolheu e porque Ele escolheu você. Mas nós não podemos olhar somente para o nosso umbigo e esquecer daquele que está lá fora, precisando de luz, precisando de uma palavra, precisando de uma direção, precisando de um apoio. Irmãos, nós somos luz neste mundo. É claro, ele estava vivendo, um momento de crise, ele estava questionando ali a sua existência, ele estava questionando o agir de Deus na vida dele. Irmãos, quantas vezes eu e você passamos por isso? Talvez você esteja vivendo isso agora, neste momento. Mas não desista, o Senhor, Ele te ama. Essa guerra, essa luta, essa peleja que você está vivendo não é para te matar, ela não vai te destruir. É para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado na tua vida. E para que um dia você possa estar aqui, exaltando e glorificando o nome do Senhor e saber que o Senhor é Deus na sua vida. Amém? Continuando aqui, irmãos, para que eu não perca a linha de raciocínio. No tópico 2 vem dizendo, vencendo o sentimento de inveja. Asaf, irmãos, ele começa a comparar. Ele começa a comparar a vida dele com a vida do ímpio. Ele chega a tal ponto, irmãos, como diz no versículo 3 do Salmo 73, que diz assim, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Olha que ponto, irmãos, o homem chegou de ter inveja do ímpio. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Tudo que nós temos aqui é passageiro. O mundo natural em que nós podemos ver, em que nós podemos tocar, ele é passageiro, mas o mundo espiritual, ele é tão real, ou mais real do que o mundo natural, e não é passageiro, irmãos. Irmãos, que os nossos olhos venham estar findados, firmados no Senhor, porque se nós tirarmos por um momento os olhos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nossos pés podem se escorregar, como que aconteceu com o de Asaf. Asaf, ele passou a invejar o ímpio, quando na verdade a maior riqueza que uma pessoa, que um ser humano possa ter nesta terra é a marca do Espírito Santo, é a presença do Senhor Jesus. E Davi, irmãos, Davi sabia disso. Ele fala que ele podia perder tudo, menos a presença. Irmãos, a presença do Senhor não se compara, não se revela, a gente não se mede pelo momento em que nós estamos vivendo. Se eu estou vivendo um momento de prosperidade ou se eu estou vivendo um momento de luta. Não. Porque o mundo aí fora ensina que um sinal da bênção de Deus é se eu estou sendo próspero. Ou seja, se eu estou num momento de dificuldade e se eu estou passando por luta, significa que Deus ele não está me abençoando. Significa que o Senhor ele não está se agradando de mim e que Ele não é comigo. Isso é mentira. Deus ele te ama do jeito que você é. Mas Ele não quer que você permaneça da forma que você está. Ele quer que você mude. Ele quer que você evolua, Ele quer que você cresça em graça e em conhecimento. E Ele é santo. Então Ele quer que nós sejamos santos, porque como Ele é santo, então nós temos que ser santo. Igual santo Ele é. Irmãos, o que nós precisamos é buscar a presença do Senhor. Amém? No tópico 3 diz assim, clamando em meio à angústia. Irmãos, para quem você tem falado dos seus problemas? Para quem você tem aberto o seu coração? Faça como Asaf. Asaf ele começa questionando a Deus. Depois ele busca a presença do Senhor. Ele entra no Santo dos Santos. Então ele clama ao Senhor. Ele derrama o seu coração na presença de Deus. Ele abre o seu coração. E ali ele clama ao Senhor, irmãos. Ele diz, perdão, irmãos, eu gaguejei. O texto aqui diz assim, clamando em meio à angústia. Irmãos, ele não fez uma oração. Ele clamou, ele gritou, ele chorou, ele se humilhou na presença de Deus.
Irmãos, a angústia que Asaf estava vivendo era tão grande que o início do Salmo 77 diz assim, irei ler aqui para os irmãos: clamei ao Senhor com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e ele inclinou para mim os ouvidos. Ou seja, aquele homem estava passando por uma luta, irmãos. Aquele homem estava passando por um problema muito grande. E ele fez o que era certo, que eu e você devemos fazer. É buscar o Senhor, é derramar, é apresentar os nossos problemas para o Senhor e na presença dele abrir o nosso coração, chorar, gritar, espernear, mas na presença do Senhor, porque ele é fiel, ele é justo e é o único que pode me ajudar e te ajudar, independentemente de qual seja o problema que eu ou você esteja vivendo. Irmãos, Asaf sofreu, passou por luta, passou por crise existencial, mas em momento nenhum você vê ele deixar a mão do Senhor. Irmão, segura firme na mão de Deus e não larga, independente do que você esteja vivendo ou do que você esteja passando. O Senhor, ele é contigo e ele tem prazer na minha e na tua vida. Então eu peço, e agradeço aos irmãos que guardem essa mensagem, essa palavra no coração, tá? Peço desculpa aos irmãos que hoje aqui é a nossa primeira vez gravando, mas sim, continue conosco, estudem, procurem. Se você não conseguiu a sua revista, então procure a secretaria e adquira a sua revista, pois o livro de Salmo, qual nós estamos estudando, tem muitas lições maravilhosas para a minha e para a tua vida. Então, se você puder, incline a sua cabeça, que nós estaremos orando para o encerramento. Senhor Deus, meu Pai amado, meu Pai querido, te agradeço, Pai, por esse momento, Senhor, estar na tua presença, Senhor, aprendendo, Pai, de ti, Senhor, que as tuas palavras, Senhor, possam ser guardadas e gravadas, Senhor, na tábua do nosso coração, e que teu nome, Senhor, cresça, Pai, e que nós possamos, ó Deus, sim, Pai, crescer na graça e no conhecimento, Deus. Senhor, toma, Pai, nas tuas mãos cada um dos irmãos e cada uma das irmãs, Pai. Muito obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus, amém.